Eclesiastes no capítulo 3, se você tem sua Bíblia, abre sua Bíblia, se você não tem, abre no celular, ou acompanha no telão aí, né? Amém? Vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra? Quem achou diz amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, queridos: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Você pode repetir comigo o verso primeiro, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Pode se assentar. Querido, essa palavra ela é muito importante, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. E sempre que nós estamos diante de Deus, sempre que nós estamos na igreja, num ambiente onde se clama o nome do Senhor, a palavra do Senhor diz: onde há 2 ou 3 clamando o seu nome, ali Ele está presente. E é então importante que você esteja com a expectativa certa diante de Deus. Muitas vezes, quando você vai passando o tempo de vida cristã, né, você vai se acostumando com o culto, você se acostuma com a cerimônia, mas a palavra de Deus diz que o propósito de Deus para nós, no momento que nós nos reunimos como igreja, não é só para nós termos um culto, não é só para nós termos uma cerimônia, mas é o momento que Deus vem falar aos nossos corações. É o momento que nós paramos para deixar Deus falar, porque às vezes o nosso dia a correria é tão grande, né? A gente faz uma coisa, faz outra, viaja para um lado, viaja para o outro, e a gente corre atrás de uma coisa, corre atrás da outra, e às vezes nós não paramos para ouvir Deus falar. Queridos, e nem sempre Deus fala na tempestade. Às vezes a gente fica esperando, né, Deus nos interromper a nossa trajetória e falar assim com aquela voz de filme, né? Meu filho, para agora que eu vou falar com você. E às vezes a gente fica com essa expectativa, queridos. Mas assim como Elias estava lá na caverna, a palavra do Senhor fala que aquele homem era um homem que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Elias era um homem que falava com Deus, ele tinha revelação, foi o maior profeta, né, da palavra de Deus expressa, foi Elias. Elias representa o movimento profético na terra. Enquanto Moisés representa a ministração da palavra, né, e a palavra de Deus na terra, Elias representava o poder profético, a autoridade de Deus. E Elias, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, mas Elias, ele chegou um momento na vida dele que ele não estava ouvindo Deus falar. E a Bíblia fala que veio a tempestade, e Elias ficou esperando ouvir Deus na tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Veio o trovão forte, mas Deus também não estava no trovão. Mas de repente veio uma brisa suave, e naquele momento a voz de Deus veio na brisa. Queridos, e muitas vezes nós ficamos tentando ouvir a voz de Deus em lugares que a voz de Deus não está. Olha para o irmão do seu lado agora e fala: meu irmão, acalma o coração. Deixa Deus falar. Deixa Deus ministrar o seu coração. O Espírito Santo está aqui, queridos, para trazer uma palavra para você hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. E essa palavra aqui, o autor de Eclesiastes, ele fala sobre tempo. E ele fala que existe um tempo para cada coisa, para cada ocasião e para cada propósito debaixo da terra. E eu queria começar hoje a palavra falando sobre, irmão, sobre tempo. E o tempo é algo que cada um de nós recebemos da mesma porção diante de Deus. Todos nós temos 24 horas por dia. Não é assim? Agora, algo que é muito importante, queridos, para nós e diante de Deus, e como filhos de Deus que tem revelação. Semana passada nós aprendemos aqui que ainda nós não somos aquilo que nós havemos de ser.
Porque um dia vai se revelar em nós aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Um dia vai se revelar em nós o propósito de Deus nas nossas vidas. Muitos de nós, que estão aguardando o dia chegar. E a palavra do Senhor fala que a natureza, ela clama com gemidos inexprimíveis a revelação dos filhos de Deus. Olha para o irmão do celular e fala: irmão, a natureza está clamando pela revelação sua. O dia que você vai se revelar, o dia que você vai expressar o propósito e o chamado de Deus na sua vida. E para cada um de nós tem um tempo, queridos, mas algo que é importante, eu queria compartilhar com você isso, que cada um de nós recebemos 24 horas por dia. E qual que é a diferença de pessoas que caminham mais e pessoas que às vezes não caminham? É justamente aquilo que você faz com o seu tempo. É o que você faz com o seu tempo. Queridos, e necessariamente não é só aquela, que às vezes a gente tem aquela questão, você tem que fazer isso, tem que correr para um lado, tem que correr para o outro, mas não é isso que a palavra do Senhor fala. A palavra do Senhor fala que nós temos que remir o tempo. O que é remir o tempo? É aproveitar o tempo de maneira correta. A palavra do Senhor não fala que você tem que ficar 20 horas acordado, né? Eu gosto muito daquele versículo que fala assim: aos seus ele dá enquanto dorme, né? Amém? Quem quer essa bênção na sua vida, né? De repente você está no tumulto ali, na confusão, aí o que você vai fazer? Você não vai desesperar, você vai dormir, vai dar uma dormidinha, né? Aí você pega o travesseiro ali, ajeita ele e fala assim, profetiza a palavra: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Amém? As esposas não entendem isso, né? Às vezes os homens estão em guerra, né? A gente vai guerrear dormindo por causa dessa palavra, não é assim? Os homens, né? Quantos, né, estão comigo aí? E as mulheres ficam irritadas, querem acordar a gente. A gente está ali numa guerra espiritual, né? Tem que entender, esposo, o negócio. Amém, queridos? E a mulher quer acordar a gente ali naquele momento de guerra, né? Queridos, mas a palavra do Senhor fala que aos seus ele dá enquanto dorme. Mas é importante, a palavra do Senhor fala que nós temos que aproveitar o tempo, nós temos que remir o tempo. E o segredo está aí, naquilo que nós fazemos com o nosso tempo, naquilo que Deus nos deu e que nós temos que fazer. E aqui a palavra do Senhor, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é sobre ocasião. A Bíblia fala que existe uma ocasião certa para cada coisa debaixo da terra. Você repete comigo: ocasião. Mas fala forte: ocasião. Ocasião, queridos, é o momento certo da coisa acontecer. Ocasião é o momento certo. Muitas vezes nós lutamos para fazer a coisa certa na hora errada. Muitas vezes nós queremos tomar uma posição de que nós não estamos preparados ainda. Às vezes você quer assumir uma chefia lá na empresa, ou às vezes você quer assumir um negócio, às vezes você quer assumir uma posição, ou às vezes na igreja você quer assumir uma posição que você não está preparado ainda. E aí o que acontece? Você se queima, você se desgasta, você se frustra. Por quê? A ocasião ainda não era propícia para você. Queridos, e às vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Às vezes nós ficamos igual aquele rapaz lá do Karate Kid, né? Que queria aprender a lutar. Quem já assistiu o Karate Kid, né? Aquele antigo, né? O raiz, né? Que tem um moderno aí que é mais, né? Mas aquele antigo. E o menino chegava lá, o Daniel San, né? Você lutou também, Daniel? Você aprendeu lá com eles? Não? Amém? E aí o que era aquele filme? Que não sei quem lembra, né? Karate Kid, o menino queria aprender a lutar lá com o mestre. Falou: qual que é a primeira... O que eu tenho que aprender? O primeiro golpe? Falou: você vai pegar uma esponja e você vai lavar o carro agora, né? Mas como assim? Para a direita e para a esquerda. Vamos lavar o carro. Amém? E o menino querendo lutar, querendo lá, né? Aprender os golpes. E agora, qual que é o golpe? Agora você vai no chão, vai lixar o chão, né? Direita, esquerda. E a criança ali, o adolescente, não entendia o que estava acontecendo. Mas depois de muito tempo ali de treinamento, né, lavando o carro, pulindo o chão, que ele foi entender que eram os movimentos que ele estava treinando ali naquelas atividades. Só que ele não entendia. E assim também na nossa vida, queridos, às vezes nós queremos fazer a coisa até certa, mas na hora errada. E assim em tudo na vida. São nos relacionamentos. Às vezes você se quer relacionar, às vezes até com a pessoa certa, mas na hora errada. Em tudo na vida, existe uma ocasião certa, uma ocasião específica. E cabe a nós, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, falar: Deus, me traz revelação do tempo certo, da ocasião certa para mim. Queridos, esse momento ele é muito importante.
você saber a ocasião que Deus tem para a sua vida, porque se você se posicionar, se você for colocado numa posição que você não está preparado ainda, você vai se frustrar, o inimigo vai conseguir te derrubar, te demover daquela posição. Por que vocês acham que Davi foi ungido rei, mas demorou mais de 20 anos para ele assumir o reinado? Queridos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi ungido lá por Samuel. Samuel foi lá na casa dele, ungiu ele com óleo, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, mesmo com a unção do Espírito, mesmo com a unção de Deus na vida dele, com a autoridade de Deus na vida de Davi, Davi não assumiu o reinado. Davi ficou mais de 20 anos fugindo de Saul, e Saul tentando matar Davi, Saul correndo atrás, tentando matar. Davi por 2 vezes teve a oportunidade de matar Saul e assumir o reinado. Uma vez na caverna, Saul foi dormir, Davi estava lá dentro. E Davi poderia ter matado Saul naquele momento, porque eles estavam em guerra. Não ia ser deslealdade, porque eles estavam em guerra. Mas Davi não quis, ele falou assim, eu não vou ousar tocar no ungido do Senhor. Está possesso, está cheio do espírito maligno, está endemoniado, mas um dia a unção de Deus esteve sobre ele. Eu não posso tocar nele, que o Senhor me livre disso. Outra vez Davi teve a oportunidade também, e aí outra oportunidade, foi tentado nisso também. Davi poderia naquele momento que eles pararam de fugir, poderia parar de correr, poderia assumir o reinado, deixar de ser fugitivo e virar rei, da noite para o dia, numa espadada ali só, matando Saul. E pela segunda vez ele falou assim, ó, Deus me livre de tocar no ungido do Senhor. Foi Deus que estabeleceu, Deus que tira ele, eu não vou fazer isso. E Davi, a unção de Deus estava sobre ele. Queridos, mas tinha ocasião certa. Você pode repetir comigo? Ocasião. Existe ocasião certa na nossa vida, queridos. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para isso, é a nossa emoção, né? E a Bíblia fala que o desejo, a vontade adiada, ela adoece o coração. E muitos de nós estamos doentes, queridos, diante de Deus. Muitos de nós estamos adoecidos diante de Deus, porque a esperança adiada, ela adoeceu o nosso coração. Ela adoeceu e a gente está doente, nós precisamos ser curados disso. Quem quer ser curado disso nessa noite, amém? Deus quer te curar, queridos. A palavra do Senhor fala que a esperança adiada, ela adoece o coração, mas o desejo atendido, ele é fonte de vida, amém? E nós vamos florescer nesses dias, porque Deus vai realizar o desejo no nosso coração, amém? Quantos querem que Deus realize o desejo no seu coração? Levanta a mão comigo, fala assim, eu quero. Fala, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, satisfaça o desejo do meu coração, amém, queridos? Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, mas deleitar no Senhor é isso, é você se colocar diante de Deus, é você se deleitar, você se entregar, você deixar como se você estivesse no leito do rio, deixando o rio te levar, deixando o rio te conduzir para onde Ele quer. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ocasião. Deus tem a ocasião certa na sua vida. Deus tem a ocasião certa na sua vida. Você pode repetir comigo e falar, Deus tem a ocasião certa na minha vida. Mas fala com fé, querido. Isso é importante para você. Fala, Deus tem a ocasião certa na minha vida. Amém? Segunda coisa que a Bíblia fala aqui, é que há um tempo certo para cada propósito. Queridos, ocasião é diferente de propósito. Ocasião é o tempo certo. Propósito é a coisa certa. A palavra do Senhor fala que existe um tempo também para o propósito. Você pode repetir comigo? Propósito. Mas fala com fé que aqui o propósito é o que está pegando esse ano. Fala, propósito. Queridos, propósito é o plano que você tem diante de Deus. É o projeto que você estabeleceu para a sua vida. É o propósito que Deus estabeleceu para você. É a sua vontade alinhada com o propósito de Deus. É a sua vontade alinhada com aquilo que Deus desenhou para você. É você tendo revelação do que Deus planejou para você. E você se posicionando dentro do propósito de Deus. Deus projetou que eu fosse um empresário, eu vou me preparar, eu vou fazer um plano. É o propósito de Deus acontecer na minha vida. Deus te colocou como um instrutor, como um dono de academia, como esportista, campeão, né, mundial, né, Neto?
Amém? Eu vou me preparar, vou me projetar, eu vou fazer a minha parte, porque o dia que a ocasião de Deus vier sobre a minha vida, eu vou estar preparado. Queridos, às vezes a ocasião acontece, mas você não está preparado. Se você quer ter uma posição de liderança na igreja, você tem que se preparar. O Daniel Kidd lá, ó, limpando o chão, né? Ó, para a direita, para a esquerda, igual Josué, queridos. Josué foi levantado, ele não estava lá hasteando bandeira, liderando, falando com o povo. Josué, quando ele foi levantado para colocar no lugar de Moisés, o que ele estava fazendo, queridos? Estava sentado na porta da tenda, escutando como é que Moisés fazia, como é que Moisés entrava, como é que Moisés tirava a sandália, como é que Moisés ajeitava a roupa, como é que Moisés levava água, não levava água, o que Moisés fazia. Moisés já chegava falando com Deus, ou Moisés primeiro chegava e limpava o ambiente. Como é que era esse negócio? Tinha 12 príncipes, homens de autoridade no meio do povo. Nenhum deles sucedeu Moisés. Mas foi o menino que estava sentado na porta da tenda. Foi o menino que carregava lá a cadeira para Moisés. Esse menino assumiu a posição no lugar de Moisés e Deus falou assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo, eu não vou te largar, não vou te desamparar, ou tudo que você colocar a mão vai prosperar, onde você pôr o pé você vai conquistar. Foi para o menino que estava lá na porta, escutando, preparando. Amém? Queridos, existe a ocasião, existe o propósito. Eu tenho que me preparar para o propósito. Pastor, eu estou me projetando, eu sonho em ser gerente. Né? Você tem que andar como gerente. Não, mas eu sou office boy. Eu sou office boy. Mas você vai se portar como gerente. Como é que o gerente fala? O gerente masca chiclete na reunião? Não, meu gerente não masca chiclete, não. Então eu sou boy, eu posso mascar chiclete. Mas eu não vou fazer isso porque eu já estou me projetando, eu já estou no propósito. Eu estou com aquilo na minha mente, Deus colocou no meu coração. Eu vou ser gerente, então eu tenho que andar como ele anda. Aí eu sou boy, eu posso andar com a camisa para fora. Playboy, né? Igual o pastor moderninho, né? Anda assim com a roupa para fora, né? Vem? É porque se colocar para dentro, que só que você levanta a mão, sai, né? Aí fica aquele negócio, mostra a barriga, né? Amém? Esposa agora só compra camisa comprida para mim, põe uns panos assim, né? Porque, olha, levanta a mão comigo, a barriga aparece, né? Amém? Baixa a mão. Né, Neto? Não dá, ele falou que eu tenho que ir para lá, Neto. Amém? Neto vai me dar um desconto lá na mensalidade. Amém? Queridos, mas é importante isso, se você está projetando em Deus, a ocasião vai acontecer na sua vida, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Se você quer uma ocasião, aproveitar a ocasião que Deus vai fazer na sua vida, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que já estar projetando, porque a oportunidade vai chegar, e às vezes você não vai tomar posse da promessa de Deus na sua vida, porque você foi omisso. Fala para o seu irmão, não seja omisso. Quando a ocasião chegar, você tem que estar preparado. Quando a ocasião chegar, você tem que estar alinhado com o propósito. Amém, queridos? Propósito de Deus, aquilo que queima no seu coração, é aquilo que você sonhava quando era criança, aquilo que você projetava em Deus. Mas existe a ocasião, existe o propósito. Pastor, mas eu sonhava com algo e de repente aquilo não aconteceu. Eu sonhava com algo, mas não está dando certo. Queridos, às vezes a gente sonha com algo, mas às vezes a gente não entende direito o que Deus tem para nós. Amém? E às vezes a gente fica andando em caminhos que às vezes Deus não tem para nós, enquanto Deus tem algo muito bom para nós, algo que é fundamental, fenomenal na nossa vida. Então, por isso é importante. Terceira coisa que esse texto nos fala é a respeito de discernir o tempo, discernir o propósito, discernir a ocasião. Eu tenho que colocar diante de Deus, que Ele fala: Deus, me dá discernimento. O que está acontecendo? Queridos, a Bíblia fala que o discernimento é um dom do Espírito, porque discernir é você ver além das palavras. Discernir é você ver além daquilo que está posto. Por isso que a Bíblia fala que nós não andamos pela vista, mas nós andamos pela fé, que é a confiança em Deus. Nós não andamos pela vista, queridos. Por quê? Porque se eu for andar pela vista, muita coisa, às vezes você não vai conseguir caminhar naquela direção, porque eu não estou vendo, eu não consigo ver. Amém? E aí você tem que andar pela fé. Queridos, Deus quando tirou o povo do Egito, né? Falou: vamos sair do Egito, vamos embora, todo mundo. Quer dizer, se o povo fosse olhar, estava vendo o quê? Montanha na frente, deserto.
mar, dificuldade, frio, fome. Como é que sai? Mas o povo saiu debaixo de um propósito, na hora de uma ocasião. E aí o povo foi andando pela fé, não pela vista. Chegava no lugar, não tinha água, Deus fazia água brotar. Chegava no lugar, não tinha comida, Deus fazia comida cair do céu. Chegava no lugar, tinha mar, Deus fazia abrir o mar para passar. Querido, se você andar debaixo de um propósito, discernindo aquilo que Deus tem para nós. Repete comigo, não sou daqueles que andam por vista, mas eu ando pela fé. Queridos, muitas vezes a ocasião não está propícia ainda. Muitas vezes as pessoas olham para nós e falam, rapaz, você está louco, isso não vai acontecer, não tem condição, isso não tem, você não dá conta disso, né? Você não vai conseguir isso. E as pessoas olham e falam, de onde você está enxergando isso, de onde você está vendo? Mas você sabe que a ocasião de Deus vai acontecer na sua vida, e você está se preparando e se alinhando com o propósito de Deus, porque a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que estão alinhados com o seu propósito. Você pode repetir comigo? Todas as coisas, mas fala com fé, fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão alinhados, segundo o seu propósito. Amém, queridos? Para todo mundo, Deus tem o mesmo chamado. Para uns Deus chamou para ser pastor, para outros Deus chamou para ser cantor, para outros Deus chamou para ser músico, outros Deus chamou para ser empresário, outros Deus chamou para ser várias coisas, professor, amém? Mas cada um de nós tem o nosso propósito, e todos nós somos iguais diante de Deus, porque o dia vai se revelar o verdadeiro pastor, né? Pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, amém? E aí vai se revelar em nós aquilo que nós haveremos de ser, que é expressar a glória de Deus onde quer que nós estejamos, aqui pregando, limpando o chão, tocando o instrumento, lá no trabalho, qualquer lugar que você estiver, andando na rua, amém? O propósito de Deus vai se revelar na ocasião correta nas nossas vidas, mas é necessário eu me posicionar, é necessário eu ter fé, é necessário eu não olhar para trás. Aquele que lança a mão do arado, queridos, e olha para trás, não é digno do chamado, não é digno do propósito. Pastor, eu vou desistir, eu não quero mais, está difícil, está doendo o treino, né? Quem lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do chamado. E eu tenho que continuar diante de Deus, crendo que o Senhor vai abrir a ocasião correta, que o propósito de Deus vai se revelar na minha vida, amém? E eu vou discernir aquilo que Deus tem. Queridos, nós temos que discernir, muita coisa que nós ouvimos, às vezes não é uma palavra de Deus, nós temos que discernir, essa voz é de Deus ou não? Quem está falando na boca dessa pessoa, é Deus ou o diabo? Às vezes dentro da nossa casa, né? Pessoas falam coisas para nós que às vezes não é Deus que está falando, às vezes é o diabo querendo roubar nosso coração. Jesus estava ali com os discípulos, com os apóstolos, de repente Pedro falou algo. Pedro estava ali do lado de Jesus toda hora, a todo momento, era discípulo ali do círculo menor. E o que Jesus falou para ele? Arreda de mim, Satanás. Jesus não estava enxotando Pedro, Jesus não estava recusando Pedro. Jesus amava Pedro, Pedro era amado de Deus. Mas Pedro estava sendo boca do diabo naquele momento ali, para tentar demover Jesus do seu chamado, do seu propósito. E Jesus lançou aquela palavra. Então, queridos, nós temos que ter discernimento. O que nós estamos ouvindo? Isso é de Deus ou não é? Essa palavra é de Deus ou não é? Amém? Nós temos que ter discernimento e discernir o tempo. A quarta coisa que aqui a palavra do Senhor fala, é que nós temos que aproveitar as oportunidades. Existe o tempo da ocasião, existe o tempo do propósito. E nós temos que aproveitar as oportunidades, queridos. Muitas vezes acontecem oportunidades na nossa vida e nós não aproveitamos. Por quê? Nós não discernimos a ocasião, nós não discernimos o tempo, o propósito, nós não discernimos. E às vezes a ocasião passa, né? Tem um ditado popular que fala que o cavalo arriado só passa uma vez. Não é assim? É isso o ditado? Fala que o cavalo arriado só passa uma vez. Só que eles esquecem de falar que ele não para, né? Tem gente que acha que o cavalo arriado vai chegar e vai parar. O ditado fala que ele passa.
E se ele passa, você tem que aproveitar e estar preparado para poder pular nele. Não é assim? E às vezes a gente fica esperando, fala, o cavalo arriado vai passar um dia, vai parar na minha casa, né? Eu vou abrir a porta e vai estar lá amarrado, me esperando. O ditado não é esse. O ditado fala que o cavalo passa. E por pegar o cavalo passando, queridos, e tem uns cavalos que passam mais rápido que os outros. Né? Tem uns que são mais tranquilos, não, Andei? Andei tem fazenda, se você tem fazenda também. Tem uns cavalos que são mais de boa, né? Passa tranquilo. Agora tem uns que passam que nem um tiro, né? E você tem que estar preparado para correr atrás dele. Às vezes que não dá para pegar na rédea, não dá para pegar no arreio, você tem que amarrar no rabo, segurar no rabo e sair atrás do cavalo. Amém? Mas você tem que estar preparado e com o espírito preparado para aproveitar a oportunidade. Queridos, ouça bem isso, né? Às vezes acontecem oportunidades na nossa vida e às vezes a gente acha que aquilo ali não é oportunidade. Às vezes a gente olha para o que está acontecendo e fala, não, mas eu não posso me sujeitar a isso. Eu me preparei, né? Eu fiz isso, fiz aquilo outro, isso é muito pequeno para mim. Queridos, mas às vezes aquela é uma oportunidade que Deus está colocando diante de você. Aquela é uma oportunidade que Deus está colocando diante de você. Josué, queridos, ele era príncipe do povo também. Enquanto os outros príncipes do povo estavam lá, né, fazendo reunião, vendo como é que fazia, que tipo de cor que punha na bandeira, né, vamos pensar aqui, né, que jeito que eu uso o meu cavalo, vou fazer um cavalo de um jeito, um cavalo do outro. Josué estava lá, carregando as coisas para Moisés, sentava lá na porta da tenda sozinho, escutando, se preparando. O que é isso, queridos? Ele estava aproveitando as oportunidades. Vou aproveitar a oportunidade. Eu vou estar aqui me preparando para a hora que a oportunidade, a ocasião acontecer na minha vida, eu vou me abraçar com ela. Queridos, não perca a oportunidade que Deus te dá. Deus muitas vezes nos dá oportunidades. E saiba de uma coisa, ouça bem isso que eu estou te falando, queridos. Às vezes nós deixamos de aproveitar as oportunidades porque nós não enxergamos a mão de Deus naquilo. José, lá no Egito, quando ele estava preso lá, ele poderia muito bem ficar no canto da cela chorando, murmurando, lá reclamando da vida, mas o que José fez? Lá na cadeia, preso, escravo. Deixa que eu vou organizar aqui, eu vou ajudar a organizar esse negócio, esse ambiente aqui, eu vou ajeitar ele. E de repente, quer dizer, ele estava líder da cadeia. Ele estava líder lá da cadeia, escravo. Não tinha direito de falar nada, de repente estava mandando na cadeia. Porque ele aproveitou as oportunidades. Ele fez aquilo que os outros não fez. Ele se posicionou naquilo que ninguém queria fazer. Ninguém queria. E ele se posicionou, ele foi lá e fez. E por último, a palavra do que nos fala que o tempo certo, nós temos que tomar cuidado para nós não termos remorso. E eu queria encerrar aqui com essa palavra. Você repete comigo, remorso. O que é remorso, queridos? Remorso é você viver remoendo o passado, dizendo, eu tinha que ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, passou a oportunidade, eu não aproveitei, eu tinha aquilo na minha vida, eu não fiz, aconteceu isso, eu não fiz, aquela pessoa apareceu na minha vida, eu não fiz, eu não me relacionei com ela, e você de repente vive no passado, remoendo o passado, e você deixa de viver o futuro, você deixa de viver aquilo que Deus tem para nós, para você. Abre sua Bíblia comigo, eu queria encerrar aqui lá em Joel, no capítulo 2, verso 25, as crianças, por favor, ficam sentadinhas aí, nós estamos quase terminando. Os pais pegam os filhos aí, senta eles aí. Amém? Gente é acostumado, que eles com criança correndo, né? Mas às vezes tem gente na igreja que não é acostumado, então os pais têm que às vezes acham que o pastor está acostumado e, né, é tranquilo. Amém, queridos? Mas é importante que às vezes tem irmãos que não conseguem prender atenção. Olha lá o que está escrito em Joel, queridos. Lê comigo lá, Joel 2, no capítulo 25. A versão que nós usamos aqui é NVI, né? Tem outras versões também, mas aqui a palavra do Senhor diz assim: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor, o seu Deus,
e não a nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Queridos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que existem espíritos, quando ele está se referindo aqui a gafanhotos, ele está se referindo aqui a espíritos que roubam o nosso tempo. E a palavra do Senhor fala que às vezes são lançados espíritos contra nós peregrinos, né? É coisas que nós não estamos habituados e vem e acontece na nossa vida. É algo que vem de fora e acontece. Fala também do gafanhoto devastador, que é aquilo que vem às vezes como onda, né, na nossa vida. Gafanhoto devorador, que é aquilo que devora. E o gafanhoto cortador, que é o mais perigoso para mim. O gafanhoto cortador é aquele que fica ali cortando devagarzinho, né? Vai cortando, cortando, cortando. Não são grandes eventos, são pequenas coisas que vão acontecendo e roubando o nosso tempo, o nosso propósito. Mas algo que é importante, que você saia daqui entendendo isso, é que Deus não te chamou para viver no remorso. A palavra do Senhor fala: eu restituirei os anos perdidos, eu restituirei o tempo perdido. E se nessa noite Deus falou com você, que você tem que aproveitar a ocasião e o propósito dele na sua vida, mas às vezes o diabo fica soprando no seu coração, né? Que você perdeu tempo, que você já teve oportunidade e não aproveitou. A palavra do Senhor diz para você nessa noite: eu restituirei o tempo perdido. Eu sou Deus que restitui o tempo perdido. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar.